Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, graça e paz. Pessoal, já vai compartilhando essa live com seus contatos, nos grupos, envia aí no grupo, para que as pessoas possam ter acesso, participar com a gente, ser ministrado por Deus. Nós começamos mais uma Conexão das 6, mais um devocional. Nós estamos aqui para buscar ao Senhor e crendo que o Senhor já está ministrando e falando em o nosso coração. Hoje o nosso devocional, dia 27 de fevereiro, nós faremos a leitura do livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 23, o verso 10 e o verso 11. Mateus capítulo 23, verso 10 e o verso 11, que diz assim: Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Se tivermos o Senhor Jesus Cristo como nosso líder, certamente não podemos ir além do nosso líder, mas seremos privilegiados em nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele e sermos aperfeiçoados de acordo com o nosso texto, assim como o nosso líder é, em primeiro lugar. Isso é o que poderíamos esperar. Vemos comumente, como já dissemos, que o discípulo se torna semelhante ao seu mestre, mas com um mestre como esse, o processo se torna mais seguro. O texto bíblico fala que Jesus está ensinando os seus discípulos e o ensinamento de Jesus para os seus discípulos era que eles não poderiam almejar ser maior que os outros ou ser servido, mas que eles pudessem entender a necessidade de servir e a importância de servir. Jesus está ensinando nesse texto que nós precisamos nos tornar servos um dos outros, servos na obra de Deus, servos no reino de Deus. Porque se nós estivermos, ou se nós termos Jesus como o nosso líder, certamente nós podemos ir além daquilo que nós imaginamos. E certamente nós seremos privilegiados de termos um líder como Jesus, de termos Jesus guiando e direcionando a nossa vida. Por quê? Porque quanto mais próximo dele nós estivermos, mais parecido com ele nós seremos. Nós nos tornaremos mais semelhantes de Cristo cada dia, cada momento, cada instante que nos aproximamos dele, que estamos próximo dele. E o que nós vemos comumente e nós já ouvimos desde ontem, antes de ontem, falando a respeito da semelhança e a respeito da importância de seguir a Jesus, é que quanto mais próximo do Mestre nós estamos, mais parecido com o Mestre nós seremos. É por isso que Jesus está dizendo que os discípulos que o seguiam não poderiam querer ser servido ou
almejar ser servido, mas que o maior entre eles era aquele que desejava ser servo, aquele que desejava servir as pessoas, aquele que desejava se entregar pelas pessoas. E é isso que nós precisamos entender, que a maior missão que Cristo nos deu é a missão de servir. Que a maior missão colocada sobre a nossa vida é a missão de servirmos uns aos outros, servirmos o reino, servirmos as pessoas, servirmos tudo aquilo que coopera para o bem do reino de Cristo. Nós precisamos almejar e desejar isso. O texto bíblico vai dizer que aquele que almejar ser servido, certamente será o menor. Mas aquele que almeja ou deseja se tornar servo, Cristo certamente o tornará maior, por causa da importância de sermos humildes de coração e servirmos uns aos outros. O devocional de hoje nos traz esse ensinamento, a importância de servirmos uns aos outros, a importância de nos doarmos uns pelos outros, a importância de estendermos as nossas mãos e servir o nosso próximo, servir as pessoas ao nosso redor, servir aqueles que nós temos contato em comunidade, em contato em sociedade, porque enquanto estamos almejando ser grande, a arrogância, a prepotência, tudo isso nos torna pequeno, porque muitos querem pisar em cima do outro, muitos querem passar por cima do outro, muitos querem humilhar as pessoas para crescerem. Mas aqueles que têm o espírito de servo nunca irá humilhar ninguém. Aqueles que têm o espírito de servo nunca estará se levantando contra alguém, mas ele entende. O coração dele queima, a alma dele queima em estar servindo a obra de Deus, o reino de Deus e as outras pessoas. Que nós possamos desejar essa posição. Que nós possamos seguir a Cristo, porque foi isso que Cristo fez. Ele não veio ao mundo para governar, ele não veio ao mundo para reinar, ele não veio ao mundo para ser grande, ele veio ao mundo para nos servir. E nos serviu com todo amor e carinho e entregou a sua própria vida por todos nós. Porque é isso que Cristo veio nos ensinar. A necessidade de nos entregarmos uns pelos outros, sem sermos arrogantes, sem querermos humilhar alguém ou passar por cima de alguém. Então, entenda isso, busque isso, clame por isso, que o seu coração possa estar cheio de alegria, que o seu coração possa estar cheio de amor e que você continue servindo a Deus de corpo, alma e espírito, e que você possa se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor, eu quero pedir, Pai, pela sua presença, pela sua glória, pelo seu poder. Eu quero pedir para que o Senhor, estenda tuas mãos sobre os teus filhos e filhas. E coloque em nós, Pai, um coração de servo. Coloque em nós um coração quebrantado, um coração, Pai, transformado. Coloque em nós, ó Pai, a necessidade de servirmos uns aos outros em amor, com amor. Eu quero, Pai, pedir no nome de Jesus Cristo que, pelo poder do Senhor,
nós possamos ser a esperança que esse mundo necessita. Que nós possamos, ó Pai, deixarmos de sermos pessoas arrogantes, pessoas que não se importam uns com os outros, mas que nós possamos exalar esse amor, que nós possamos exalar a sua presença, a sua glória em todos os lugares. Que no nosso trabalho, que na nossa comunidade, que na nossa sociedade, que aonde nós estivermos, nós possamos servir uns aos outros. Nós possamos ter um coração de Cristo, o exemplo de Cristo, a vida de Cristo possa refletir em nós. Eu rogo nesta manhã, eu peço, Senhor, nesse dia, que o Senhor guie os nossos passos. Então somente, Pai, segure nas nossas mãos e nos direcione, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. É o que nós assim pedimos, declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Fique com essa palavra, com esse devocional de hoje. Que Deus possa abençoar a sua sexta-feira e que nós possamos continuar adorando a Deus e exaltando ao nome de Jesus. Hoje, dia 27 de fevereiro, nós faremos a leitura bíblica, plano de leitura bíblica anual. Você que ainda não começou a ler a Bíblia, leia. E hoje nós começamos a leitura de um novo livro, livro de Deuteronômio, o capítulo 1 e o capítulo 2 é onde nós faremos a leitura. Nós já lemos Gênesis, já lemos Êxodo, já lemos Levítico, já lemos Números. E agora nós estaremos fazendo a leitura de Deuteronômio. Então, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e você vai crescer. Olha aí, ó, nós já lemos 4 livros, vamos para o 5º livro já no 2º mês desse ano. E ainda no mês de março, que está prestes a chegar aí, amanhã é o último dia de fevereiro, março nós faremos a leitura de Deuteronômio e também a leitura de Josué, Juízes, Ruth e faremos também o início da leitura de Samuel. Uau! Uau! Então, se você acompanhar esse plano bíblico, você consegue ler toda a Bíblia durante um ano, 15 minutos apenas por dia, e você vai crescer cada vez mais. Então, leia Deuteronômio capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, eu te desafio. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Forte abraço. Hoje nós temos o nosso culto, continuação da nossa campanha aqui na nossa Igreja Formosa em Pereira Barreto, desfazendo as obras do diabo. Venha participar conosco e venha ser abençoado por Deus em nome de Jesus.